Retomando as discussões acerca da decisão do Supremo Tribunal Federal, parlamentares já se organizam, se articulam para dar uma resposta à descriminalização da maconha e derrubar essa decisão do Supremo Tribunal Federal. O presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu instituir uma comissão especial para discutir a PEC das drogas e a relatoria dessa proposta já está em disputa. Além disso, o deputado Silas Câmara, que é um líder da bancada evangélica, muito tradicional, inclusive, afirmou que o Congresso vai derrubar a decisão da Corte, que a oposição vai atuar para que isso ocorra o quanto antes. E, claro, é por aí que a gente precisa puxar a reflexão para trazer os nossos comentaristas para entender em que medida chegará essa reação por parte do Congresso Nacional. Programa Os Pingos nos Is, agradecendo muito também a audiência nas emissoras de rádio que sempre sintonizam o programa Os Pingos nos Is em todo o território nacional. Além disso, também TV por assinatura e plataformas digitais. Você, Cristiano Beraldo, qual deve ser o posicionamento dos parlamentares a partir de agora, já que a PEC das drogas será discutida na Câmara Federal, em Cristiano Beraldo? Já houve uma sinalização por parte dos parlamentares que integram a chamada bancada religiosa. O que me preocupou foi a notícia de que a audiência, com base em audiência pública do Senado, se não me engano, estavam chegando à conclusão que essa decisão do Supremo tem apoio da maioria da população. Isso é uma aberração. Querer imaginar que a audiência pública no Congresso Nacional reflete de forma fidedigna a posição da população, porque os maconheiros é que são militantes, eles é que vão lá, mobilizam as pessoas, vão lá porque eles é que têm alguma coisa a ganhar. Os traficantes, as pessoas que traficam drogas, que compram inclusive pasta de cocaína lá da Bolívia, nessas cenas aí que a gente está vendo ainda da movimentação militar por lá, esses traficantes financiam esses grupos que vão lá dizer que eles são apenas usuários, que eles querem ficar todo mundo legal, paz e amor e blá, 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 e que o usuário não tem nada a ver com tráfico de drogas. O que o Congresso Nacional precisa fazer é transmitir, a partir das decisões que terá que tomar, o verdadeiro sentimento da sociedade brasileira. O que aconteceu é que agora equiparou-se a circulação de pessoas com uma quantidade imensa de maconha a uma ação como jogar sujeira na rua, como um tipo de conduta menor. E aí eu pergunto, Caniato, alguém já foi multado efetivamente por jogar sujeira na rua? Se você vir alguém fazendo alguma coisa ou pichando alguma coisa, você vai ligar para a polícia vai lá, porque a polícia não tem mais nada o que fazer. Nem vai. 40 mil homicídios no Brasil, roubo a dar com pau, a polícia realmente está lá esperando alguém dizer, olha, eu acho que tem uma pessoa aqui que está cometendo esta infração de circular com 40 cigarros de maconha. Então, obviamente, isso não retrata a realidade, está absolutamente desconectado com a realidade. O papel do Congresso agora é impedir que essa situação em que nos encontramos, que ela permaneça. Porque tem um outro ponto só que eu queria chamar a atenção, aproveitando que o delegado vai falar na sequência, que é o seguinte: a ausência de uma determinação de quantidade era justamente o elemento que dava o poder ao policial, que é quem realmente conhece a realidade da rua, quem estava ali presenciou todas as circunstâncias, dava a ele a prerrogativa de dizer, independente da quantidade de drogas encontrada, se era tráfico ou não era tráfico, se era usuário ou se era traficante. Só que agora não. Agora liberou geral. Então a gente fica numa situação absolutamente absurda em que receptar, comprar, alimentar um sistema criminoso, perigosíssimo, se tornou legal. O crime está só com o outro. Eu que pego o meu dinheiro e coloco no crime organizado, eu estou livre, eu estou tranquilo. Ou seja, legalizaram o financiamento do crime organizado. Foi isso que aconteceu.
Pois é, em cima do que disse o Cristiano Beraldo, na esteira, um dos tópicos destacados nessa decisão do Supremo Tribunal Federal diz o seguinte: em se tratando de posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em juízo, sendo vedada a lavratura de auto de prisão em flagrante ou de termo circunstanciado. Ou seja, o camarada ficará com a ficha limpa, entendeu? Não haverá nenhum tipo de prejuízo à sua ficha criminal. Delegado Paulum, passo na sequência para o senhor para responder a indagação ou fazer o comentário em cima do que disse o Cristiano Beraldo e, na sequência, por favor, me diga quais são as movimentações e mobilizações dos deputados aí na Câmara em relação à PEC das drogas. Por favor. Bom, isso só comprova o que você acabou de ler agora, Caniato, que o Supremo está legislando. Ele fez uma lei ali dizendo o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Isso não é papel do Poder Judiciário. O papel do Poder Judiciário é analisar os processos de acordo com a lei criadas por deputados e senadores e não por eles mesmos. Isso é absurdo. Quanto ao que o Beraldo falou, ele está certo. Eu me lembro quando meu filho tinha uns 2 anos de idade, eu levava ele muito para o Guarujá, num apartamento que minha mãe tinha tem ali na Pitangueiros, na Praia das Pitangueiros, e eu não deixava ninguém acender beck lá, não. Falei, você não vai fumar essa porcaria perto do meu filho. Agora, se eu fiz falar qualquer coisa, capaz de me dar uma baforada. E quando a minha filha era muito criança ainda, hoje ela está com 18 anos, eu me lembro também que estava na frente do clube do Palmeiras e um cara deu uma baforada de cigarro perto da gente lá. Tomou um esculacho. Ali mesmo. Agora, não posso fazer mais nada, porque já decidiram que não se pode fazer nada. Então, o desrespeito com a família, com as crianças, vai ser perpetrado por aí. O Congresso tem que correr. A exemplo do Senado Federal, que legislou rapidamente, já passou a bola para o Congresso, para os deputados, nós temos que correr com isso sim. Quando o presidente da Câmara fala, não, nós vamos seguir o rito normal. Pode seguir o rito normal, mas quando eles querem aprovar qualquer projeto lá, é rapidinho. Principalmente se for para taxar, se for para dar impostos, aí é rapidinho, vai em regime de urgência e eles, logo a lei é colocada em pauta, que quem decide isso, não sei se a nossa audiência sabe, quem decide o que vai entrar em pauta ou não é uma reunião do Congresso, dos líderes dos partidos, mas quem dá a última palavra é o presidente da Câmara, é o presidente do Senado. E se ele não quiser que aquilo lá seja pautado, não vai ser pautado e pronto, acabou. Vai ter que esperar uma nova legislatura de presidente para se colocar aquele projeto. Então, o que o Supremo faz, o que o Poder Judiciário está fazendo, é um serviço. Aqui, o Tribunal de Justiça de São Paulo está proibindo a GCM de agir na Cracolândia. A GCM faz um papel fundamental aqui na Cracolândia. Eles são as pessoas, os policiais, que seguram aquele fluxo, mas como eles não são muito bons em fazer propaganda, o mérito fica sempre para a Polícia Civil e para a Polícia Militar. Mas não, se não fosse o IOP aqui no centro de São Paulo, a situação da Cracolândia seria um caos. E aí decidiram que eles não podem mais usar bombas, não podem mais usar cacetetes, não podem mais fazer nada. Ou seja, a polícia está cagando cada vez mais de mãos amarradas. E quem ganha com isso é o crime mais uma vez. Mota, antes de passar para você, vou trazer um complemento à notícia, porque depois do Supremo descriminalizar o porte de maconha, essa tensão entre o Congresso e a Corte, claro, voltou à tona, já que a Câmara vai na contramão do entendimento dos ministros e analisa essa PEC que criminaliza posse e porte de drogas. Essa decisão, no entanto, não é a primeira a contrapor os poderes judiciário e legislativo. Embates sobre a saída temporária, marco temporal de terras indígenas e também aborto devem ser agilizadas por lá e também causam várias divergências entre o Congresso Nacional, muitos parlamentares e ministros do Supremo Tribunal Federal. Além desses temas, os parlamentares preparam um pacotão de medidas que, se aprovadas pelas casas, vão limitar as atuações dos ministros da Corte. Isso vai dar o que falar. Discussões sobre decisões monocráticas e mandatos para os magistrados do Supremo estavam paralisadas após o acordo, mas devem movimentar Brasília antes mesmo do recesso dos poderes. Mota, então, 2 aspectos. Primeiro, mobilização
dos parlamentares para avançarem com a PEC das drogas, que muito possivelmente será aprovada e vai na contramão do entendimento do Supremo e, além disso, outras pautas que também acabam expondo, né, as divergências entre legislativo e judiciário. A mensagem foi dada bem clara pelo ministro Luiz Fux. A instância maior é o parlamento em um sistema democrático. É só perguntar, estamos num sistema democrático? A instância maior é o parlamento. Dizer que essa decisão vai aliviar a superlotação das prisões, como o ministro, que também é ex-ministro, disse, me lembrou aqui a nossa espectadora Cátia Abreu, ela disse isso. Dizer que a decisão vai aliviar a superlotação das prisões é a mesma coisa que dizer que nós vamos resolver a superlotação dos hospitais dando alta para os doentes. Tá alta, bota na rua. Resolveu a superlotação. O dia de ontem, Caniato, eu tenho a impressão que vai marcar um ponto na história do Brasil. Foi um dia em que magistrados não eleitos, servidores públicos que não tiveram nenhum voto, decidiram descriminalizar o porte de drogas para uso próprio. Agora, eu convido os espectadores, aos nossos ouvintes, a refletir sobre essa expressão. Porte de drogas para uso próprio. Esse é o exemplo clássico de uma expressão que foi construída cuidadosamente para influenciar o debate já no início. Percebam a palavra porte. A gente não usa porte de drogas. Ninguém usa isso. Ninguém fala porte de revista, porte de compras. Né? Você não usa essa expressão. Ela foi colocada aí para dar um significado técnico a isso. Percebam a expressão, Caniato, para uso próprio. A reação primeira de todo mundo, se é para uso próprio, não há nada demais, né? Afinal, meu corpo, minhas regras, não é isso que eles dizem, Caniato? Eles esqueceram disso durante a pandemia, né? Durante a pandemia era nosso corpo, as regras deles. A questão é que esse tal de uso próprio é muito difícil de ser determinado. Se você encontra alguém andando na rua com drogas, essa droga pode ser para ele, pode ser para vender, pode ser uma parte para ele e a outra parte para vender. É preciso a gente dizer o óbvio. Você não vai caracterizar o uso próprio, assumindo que isso fosse uma coisa razoável, através da quantidade. É óbvio. Eu posso estar levando 15 gramas para vender, ou eu posso estar com meio quilo só para mim. Eu não tenho a mínima ideia do que é uma quantidade razoável de drogas. Eu não uso. Agora, de uma coisa eu tenho absoluta certeza. O principal resultado dessa decisão é complicar o trabalho da polícia até o infinito.